Bom dia, graça e paz, mulheres de Deus. Mais um dia que a gente inicia do nosso devocional de mulheres e hoje é dia 15 de abril. Tudo na paz, tudo tranquilo, em nome de Jesus. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos ter um momento na presença do Senhor com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Te agradecendo, Senhor, por este dia, Pai, por mais um dia que o Senhor nos permitiu, Senhor, levantar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está presente, Senhor. Obrigada pelos direcionamentos, Senhor, que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque nós estamos com a oportunidade de fazer tudo novo, de fazer tudo diferente, de fazer tudo na Tua presença, Senhor. Então, desde já, Pai, nós te agradecemos por essa companhia que o Senhor vai nos fazer, ministrando esta palavra de hoje, Pai, nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor. Que a gente possa tirar um tempo do nosso dia, Senhor, para estarmos contigo. Para que a gente possa ter um minuto, Senhor, de conversa. Desde já, Pai, e para todo sempre. Amém, amém e amém. É isso, mulheres. Nós temos que tirar um pouco do nosso tempo para que a gente possa ter esse tempo com o Senhor. E a palavra de hoje está em Lucas 5, do versículo 15 a 16, que diz assim: Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Nesta Bíblia está dessa forma. Nesta outra, que eu acho mais fácil o entendimento, veja como fica mais fácil de você compreender. Ora, a notícia a respeito dele espalhou-se mais e mais. Enormes multidões iam ouvi-lo pregar e também para serem curadas de suas doenças. Porém, Jesus muitas vezes se afastava para lugares desertos a fim de orar. Amém. Glória a Deus por isso. E a gente já percebe aqui que o Senhor, mesmo diante de grandes multidões, mesmo fazendo os feitos que ele fazia, os milagres, a procura que era grande por ele, mas ele tinha o momento dele, do secreto dele com o Pai. Ele se afastava, ele se isolava, para que ele fosse lá. Está buscando a presença do Senhor. E é assim que nós devemos fazer também. Né? Mesmo diante do nosso dia a dia, corridos, atarefados, cheio de coisas para que a gente possa fazer, o nosso dia se torna curto, se torna pequeno, né? As horas se passam rápidas, mas que eu e você possa ter esse hábito de ir para o nosso secreto, sair da multidão, sair das vozes que impedem da gente decifrar a voz do Senhor e ir para o nosso secreto e ter o nosso tempo com o nosso Pai. E assim diz: as situações sobre as quais não escrevi nem compartilhei com os outros, mas vivi, foram as mais importantes para mim e me conferiram autoridade na caminhada. Verdade, muita coisa que a gente não precisa falar. Né? Muitas vezes nós mulheres pecamos pela nossa boca, porque muitas vezes a gente fala antes de algo ser concretizado em nossas vidas. Nós declaramos os nossos sonhos antes mesmo de entregá-los na mão do Senhor. Então, muitas vezes nós deixamos sim de ter uma caminhada com o Senhor diferenciada, porque a gente mesmo peca por excesso de falar demais. Não fale, mulheres, aquilo que tem no secreto do teu coração, que só você e o Senhor sabe. Para que holofotes? Para que multidões? Não tem necessidade. Guarda os teus sonhos, os teus projetos no secreto com você e Deus. E muitas vezes a gente, antes mesmo de começar a realizar, a gente já passou
E muitas vezes a gente não alcança e nem muito mesmo realiza, porque a gente peca pelo excesso. E mais adiante diz: quanto mais cultivamos a nossa relação com Deus, percebemos que por vezes o silêncio será como um escudo em nosso coração, enquanto o Pai vai à frente e nos guia numa jornada de fé e confiança. O silêncio é o nosso escudo. Será como um escudo em nosso coração. Então, mulheres de Deus, muitas vezes nosso silêncio, as coisas que nós desejamos, as coisas que nós pedimos ao Senhor, as coisas que nós contemplamos com os nossos olhos, só pertence ao Senhor e que a gente possa guardar como um escudo. Então Jesus não compartilhou com as pessoas todas as conversas que teve com o Senhor em suas íntimas reflexões. É muito possível que, em seus momentos de quietude, tenha tido experiências extraordinárias que não foram presenciadas pelos discípulos ou escritas na palavra. Com certeza, o seu Pai revelava coisas no secreto que só ele, só cabia a ele, a mais ninguém. E ninguém teve acesso, nem mesmo aqueles que caminhavam junto com ele na fé, que eram seus discípulos. Assim tem que ser comigo, assim tem que ser com você. Nem tudo é necessário jogar nas redes sociais. Nem tudo é necessário que todo mundo saiba. Basta você e Deus, é o suficiente. Em certas temporadas, é assim que também devemos nos mover, sem fazer barulhos ou chamar atenção, reanimadas pela brisa suave e silenciosa do Espírito que nos lembra quem somos e o propósito que carregamos. E muitas vezes, gente, na nossa caminhada cristã, coisas que o Senhor coloca em nossos corações, propósitos que o Senhor coloca em nossos corações, que não precisamos estar declarando, não. Não precisamos declarar. Precisamos guardar e contemplar no Senhor aquilo que Ele nos confiou. E confia. A multidão irá cobrá-la. Faça mais, apareça, seja chamativa, poste algo impactante nas redes sociais. E ela nunca estará satisfeita. Não somente ela, mas também o nosso ego pode nos levar para um abismo se decidirmos caminhar longe da direção de Deus, movido apenas pelo desejo de sermos reconhecidas. Ai, gente, essa história de querer ser o centro das atenções, de querer aparecer a todo custo. Isso a gente é tão corriqueiro, a gente vê tanto isso, né? E hoje em dia as pessoas perderam o pudor, perderam o respeito, para que apareça, para que sejam vistas, né? E são coisas que você pode prestar atenção. É tanta novidade todos os dias, mas a gente vê uma coisa agora, daqui a 5 minutos a gente nem lembra mais, porque é muita informação. Então, que eu e você, na nossa caminhada, não queira, vamos dizer, como é que eu posso falar, meu Deus? Que a gente não queira se sobressair além do que nós devemos. Que quando a gente carrega o Espírito Santo conosco, nós não queremos que nós cresçamos. Não, quem tem que crescer aqui é o Espírito Santo. É Ele que tem que ser revelado, é Ele que tem que ser exposto. E que sem Ele, eu e você, não seríamos nada. Então tudo que a gente faça por mérito, para a glória do Senhor e não para a minha. Porque não é a minha não, a minha é transformada através dEle. E se hoje eu estou aqui falando da palavra do Senhor, não significa que eu sei mais que você, não. Eu estou simplesmente sendo obediente ao Senhor, aquilo que Ele me confiou. E eu estou fazendo com excelência, porque tudo que a gente faz para o Senhor, a gente tem que fazer com excelência. Mas que eu e você não queira crescer e esquecer daquele que nos sustenta. A palavra dele diz aqui: não somente ela, mas também o nosso ego pode nos levar para um abismo se decidirmos caminhar longe da direção de Deus, movida apenas pelo desejo de sermos reconhecidas. Não, que eu não seja reconhecida, eu quero que o Senhor seja reconhecido em mim e através de mim.
Se Ele pode me usar para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, glória a Deus por isso, mas não é mérito meu não, é mérito dEle. E assim eu quero permanecer. Nada para mim, nada, não tem nada para mim não, é tudo mérito dele, porque se não fosse ele, não seria nada. Então hoje, seguindo o exemplo de Jesus, eu deixo a você este conselho: afaste-se da multidão, encontre um lugar silencioso e fuja do barulho. Quando você se retirar e se distanciar da exposição, encontrará o Pai intimamente. Então receberá direção, conforto, identidade, amor, transformação e alinhamento do céu. Só no teu secreto com o Senhor é que você vai atingir tudo isso aqui. Direção, transformação, alinhamento, identidade, amor. É só no teu secreto que você vai conseguir essas coisas. Não é se expondo, não é querendo aparecer, não é querendo os holofotes para você, não. Até porque Deus trabalha de uma forma tão silenciosa, tão transformadora nas nossas vidas, que aquele que verdadeiramente se encontra em espírito, nem busca isso, nem procura isso. Eu creio que em nome de Jesus, nós mulheres aqui, não estamos em busca de aparecer, de holofotes, não. Nós estamos aqui em busca de um Deus Todo-Poderoso que pode transformar, que pode libertar, que pode curar, que pode fazer maravilhas na sua e na minha vida. E que através desta palavra a gente possa alcançar mais e mais vidas. Não para a minha glória, nem para a tua glória, mas para glorificarmos a Ele, que tudo pode, que tudo tem o poder. Eu espero que essa palavra de hoje tenha entrado assim no seu coração como algo precioso, que todas as coisas que a gente busca no Senhor não precisa a gente estar falando para todo mundo, não. Tenha o seu secreto com o Senhor e seja revelado para Ele, e fique com Ele e para você. Tem coisas que nós não precisamos falar, nós precisamos viver, entendeu? Então viva com o Senhor na abundância dEle. Amém, mulheres de Deus. Que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor. E se este vídeo te edificou, falou ao teu coração, eu tenho certeza absoluta que você tem uma amiga, que você tem uma conhecida que precisa também ouvir essa palavra. Então compartilha, curte, se inscreve lá no canal, para ele e por ele, tudo junto, para que mais vidas sejam alcançadas, assim como a sua foi. Amém? Cheiro no coração de todas. Fiquem na paz.